Bom dia a todos. Então, nós estamos começando a nossa classe. Não é? Não estranho que eu estou aqui, não é uma visão, sou eu mesma. Eu tinha avisado que não viria hoje, mas acabei conseguindo chegar a tempo para estar com os irmãos e estou bem feliz aqui com todo mundo. Então, assim, com essas palavras, eu quero dar início ao nosso trabalho de hoje, passar a palavra para a Darlene, que vai nos dirigir, e, na sequência, pedir que a Ivarda, quem sabe que está conosco, nos dirija uma palavrinha breve de oração, só para pedir que Deus oriente, estimule e esteja com a Darlene, que vai dirigir o nosso estudo. Querido Deus, nosso Pai amoroso, obrigada, Senhor, por mais essa manhã que temos a oportunidade de nos reunir, mesmo virtualmente, para falarmos das coisas que são tuas. Amém. Seja com a Darlene, que vai ministrar essa lição sobre Jeremias. Que ela traga a nós algo que possamos sentir e perseverar, que todos nós temos uma missão a cumprir no reino de Deus. Amém. Seja com cada irmão, cada irmã, nesse dia, nos abençoe sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Muito obrigada, Ivarda. Então, palavra da Lena e vamos começar a nossa classe. Bom dia agora, mais formalmente, para todo mundo, quem está em casa e quem está aqui. Nossa tarefa hoje, da nossa revista, é conversar um pouquinho sobre o profeta Jeremias. Não exatamente sobre um determinado trecho, né, bíblico, mas sobre a experiência em geral do profeta Jeremias. E essa característica, né, de o que é, do que significa ser profeta. Hoje, no comecinho do sermão, a pastora mencionou a experiência, a vida, né, do João Batista. E eu fiquei pensando, olha aí, não é? É a mesma coisa, não é? É aquele conflito, né? O profeta Jeremias é muito estudado, né? Um dos profetas mais estudados. E a característica dele é esse conflito, né? O livro dele é cheio de experiências da vida dele que relatam, então, altos e baixos, né? Alegria e raiva, né? Temor, desespero, desânimo e exaltação, enfim, uma pessoa cheia, assim, vivia intensamente, eu gostaria de dizer isso, né? Alguém que, eu me lembro, eu sempre achava bonitinho quando a gente vê, né, figuras, né, e tal, de uma criança quando fica contente e pula e bate palma. E eu falei, imagina, eu nunca vejo isso daí é só assim. E a minha filha, a Hannah, ela fazia isso quando era pequenininha. Então eu falei, não, realmente faz, né? A Hannah, quando ficava contente, ela realmente batia palma e pulava, né? Essa intensidade de vida, né? De viver intensamente aquilo que está sentindo e não ter medo de expressar isso. Porque, gente, acho que, como diz, né, de perto ninguém é normal, todo mundo vive altos e baixos, não é mesmo? Só que a gente esconde um pouco, né? Não, hoje é dia de ir à igreja, então a gente veste uma roupa melhorzinha, dá uma ajeitada no cabelo, muda um pouco tal, e vem, né, escondendo um pouco algumas coisas que a gente está realmente sentindo. Ou, às vezes, né, a gente vai numa festa ou vai em algum outro momento em que a gente segura um pouco as coisas. Mas lá no íntimo, né, às vezes a gente está vivendo um drama e tudo isso. O Jeremias foi um profeta que não teve esse tipo de dificuldade, ele simplesmente brotava. Eu não sei se é característica de algumas pessoas serem assim. Eu não sei se é preciso muito mais coragem para ser desse jeito. Porque tem pessoas que normalmente, né, transbordam a experiência que estão sentindo, e tem pessoas que, por natureza, né, são mais discretas, vivem mais, né, você não consegue perceber muito variações tão grandes assim, né, exceto, claro, em momentos muito dramáticos ou muito, né, muito favoráveis. Enfim, a questão é que o Jeremias, a lição chama sincera resistência. E acho que sinceridade é uma palavra bem apropriada quando a gente está falando do Jeremias. Eu preparei alguns slides para ajudar a gente a orientar essa aula, e eu gostaria, inclusive, de dizer que eu pretendo terminar um pouquinho mais cedo, porque a gente
vai ter um ensaio de um grupo de mulheres aqui no final da escola dominical hoje. Então, aí, se for o caso, Rosa, eu passo para você concluir. Que bom que você está aqui, para concluir o finalzinho da discussão aí, porque a gente tem esse ensaio que eu preciso dar uma olhadinha lá que saia direito. Enfim, preparei alguns slides aqui para orientar a nossa discussão. E aqui, então, eu tenho o nome da nossa lição, né? Sincera Resistência. E eu selecionei esse versículo como um versículo para nortear um pouco a nossa conversa aqui, que é um dos momentos que o Jeremias se reconhece nessa situação, né? É o versículo 9 do capítulo 20, que diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele é Deus, né? E já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado aos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Essa experiência de ser chamado, de tentar resistir e de não conseguir resistir, porque é muito forte, é muito forte. O objetivo da nossa lição, a lição do professor diz assim: o objetivo é dialogar sobre os desafios da vocação e a possibilidade de permanecer fiel diante das perseguições e afrontas. O Jeremias sofreu pra caramba, não é? Uma das coisas que a gente ouve muito falar é que o Jeremias era o profeta chorão. Gente, tinha que chorar mais até. O tanto de coisa que esse homem passou na vida, não é mesmo? Luciana, passa para a gente o segundo slide, por favor, só para a gente lembrar um pouquinho quem é que foi o Jeremias. O Jeremias foi profeta por mais de 40 anos, para começar. Muitos profetas que a gente ouve, né, vai lendo na Bíblia e tal, tiveram momentos muito curtos, né? Aliás, uma das características, quando a gente estuda assim, em geral, o que são os profetas, eram pessoas chamadas para um determinado momento, para uma situação, para uma crise que estava vivendo, então aquela pessoa era tomada pelo Espírito de Deus para falar o que tinha que ser falado naquele momento, e depois a pessoa se diluía, sei lá, continuava a vida normal e tudo isso. No caso de Jeremias, essa vocação dele de profeta foi de mais de 40 anos, né? Ele começou lá no 13º ano do reinado do Josias, e o Josias, lembram, né? Foi aquele rei que restituiu a cultura religiosa dos hebreus, né? Ele voltou lá com a arca, com os procedimentos, com os rituais todos e tal, botando ordem na vida religiosa daquele povo que estava muito misturado com os costumes pagãos do entorno lá, né? O Jeremias foi filho de um sacerdote, não daqueles muito especiais, mas enfim, ele teve em casa também experiências desse tipo, não é? Já do mundo religioso, já em casa, porque o pai dele era sacerdote. E o ministério dele foi até pelo menos o ano de 586 a.C., e lembrando, então, que a queda de Jerusalém foi 597, ou seja, 9 anos depois ainda da queda, né? Ele estava lá, 11, né? O contrário que a gente conta, 11 anos depois da queda, é que provavelmente foi a morte dele, uma morte também trágica, né? No tempo do exílio e tudo isso, né? As pessoas foram mandadas, houve a queda de Jerusalém, a destruição do templo, muitos foram exilados, a elite de Jerusalém foi levada embora, né, para a Babilônia, e o Jeremias ficou na cidade ainda, mas acabou sendo levado para o Egito, e nesse caminho, ou enfim, de alguma maneira, porque são alguns textos apócrifos que falam um pouquinho desse finalzinho da vida dele, então dizem que ele foi torturado e morto e tal. O livro do Jeremias tem 52 capítulos, é um livro bem compridão, né? Bem longo. Isso, né? Isso, e uma loucura, né, gente? Esse livro desse profeta tem muitos dados biográficos, o que outros não têm tanto. A gente sabe, por exemplo, que o Oséias era um boiadeiro, que ele teve, que a mulher dele traiu e tal, mas aparece assim de pequeno. O livro todo de Jeremias é permeado de coisas sobre a vida dele. Então, ele vai contando coisas da vida dele e dali também ele vai tirando as mensagens, vai situando. O Jeremias, na verdade, era um estudioso, né, gente? O Jeremias era um pesquisador. Ao que tudo indica, foi Jeremias que escreveu os livros de 1º e 2º Reis. Ou seja, ele tinha uma noção de tudo que estava acontecendo em volta. Ele era um historiador. E ele localizava, portanto, a profecia dele
nesse mundo todo, de todo o agito que estava acontecendo, né? Era uma pessoa antenada com tudo isso. Ele, na vida dele, passou, então, pela recusa primeiro, né? Ele não queria... Bom, boa parte dos profetas, quando foram chamados, não aceitavam no primeiro momento, e registram isso, né? Olha, eu não me sentia capaz e tudo isso. Oi? Isso, é muito grande para mim, né? Muita areia para o meu caminhãozinho, pera lá, né? E tal. Não, Deus, eu não sei falar direito, não, eu, né? E tal, não sei o quê, eu sou muito criança, não, ninguém me leva a sério e tal. O Jeremias também passou por isso, né? Ele passou por muitos conflitos, porque ele era do tipo que, como a pastora hoje lembrou, né, do João Batista, não era aquele que embelezava muitas palavras, não, ele ia muito direto, ele era muito incisivo nas coisas que falava, né? Ele vivia uma intensa paixão pelo povo, ele era apaixonado por esse povo, e muitas vezes, quando ele pensou, então, em abandonar a vocação dele, ele... Era Deus que o chamava, mas era também a paixão enorme que ele tinha pelo povo, é que fazia com que ele permanecesse ali. Ele sofreu sofrimentos físicos, ele foi torturado muitas vezes, foi preso muitas vezes. Ele sofreu sofrimentos psíquicos, ele vivia em recusa, ele dizia, ele chegou num drama desejando a sua própria morte, desejando não ter nascido, né? Maldito o ventre da minha mãe, coisas desse tipo, não é? Ele viveu conflitos espirituais, ele dizia, Deus, o que é isso? Nós estamos fazendo de tudo e você não responde. Qual que é a sua? Ele vivia conflitos de toda sorte. E a gente diz também que o Jeremias também foi um profeta de esperança, porque ele sinaliza, em todo esse conflito, em toda essa situação, ele sinaliza também que virá a nova aliança. Que aquela aliança cheia de rituais, de coisas, de cumprimento de leis e tudo isso, aquele momento vai passar e vai vir um outro momento que Deus vai refazer a aliança com o seu povo via o coração, o sentimento, a vida da pessoa e não aquele cumprimento de rituais. O Jeremias já sinaliza isso. É uma pessoa assim, né, que merece tudo, tanto de estudo que já se fez sobre isso. Luciana, anda para mim o terceiro slide, por favor. Mais ou menos eu já falei disso, né? Mas vamos só lembrar, então, que boa parte desse tempo foi um momento que ele viveu de intenso revolução política e geográfica e tudo isso, né? Foi o pior período da história de Israel, que vai de Josias à destruição de Jerusalém e do templo e ao exílio. Foi, né, o tempo mais de convulsão, né, em Jerusalém. E a sua mensagem foi de castigo e destruição. E aí ele era considerado traidor porque ele estaria desmoralizando o povo. E por isso ele ficou muito triste, ficou deprimido e em certa ocasião desejou até morrer. Já mencionei um pouquinho, a gente pode passar para o outro. Outras circunstâncias e ênfases. O Jeremias acusa os falsos profetas. Atenção, gente, porque qualquer semelhança com os dias atuais é só para a gente realmente pensar em casa. Jeremias acusa os falsos profetas que seduzem o povo com mentiras e enganos, roubando a palavra de Jeová. No início do exílio, Jeremias denuncia que em Jerusalém só há rebeldia, sem o mínimo de conhecimento de Deus, que só é possível através da prática do direito, da justiça e da solidariedade. É isso que ele fala, ó. O negócio é o coração arrependido, é o coração desejando a justiça. Ele usa muitas ilustrações no texto dele, né? Também, semelhanças com Jesus, né? Muitas ilustrações, né? Do Jeremias, a história da amendoeira, da panela, do jarro, né? Toda hora tem do pauzinho, não sei do quê. O livro todo está cheio de mensagens desse tipo. São figuras de linguagem e imagens para facilitar a compreensão das suas palavras. Jeremias se apresenta como alguém antenado, que enxerga e analisa tudo antes de proferir a palavra de Jeová. Isso é uma coisa muito interessante, gente, porque nenhum profeta, a gente, né, quando a gente começa a estudar a Bíblia, assim, a gente começa a pensar que profeta é aquele que fica adivinhando as coisas, né, sozinho, lá, né, retirado do mundo, e daí ele começa a prever coisas e tudo. Não, a previsão é aquela que, como Jesus menciona, né? Me ajudem a lembrar aqui o texto.
que ele fala, olha, Jesus fala assim, né? Olha, você olha, o homem do campo olha o tempo e diz se vai chover. Assim é o profeta. Tem que olhar o que está acontecendo. Tem que entender o que está acontecendo. Não é? Isso é profecia. É o que você tem que olhar para essa realidade e pensar o que é que Deus está dizendo para esta realidade. Não é uma coisa assim que fica boiando, não. Tem raiz, né? E vamos seguir o próximo slide só para dizer que, olha, chega de falar da vida dele, porque tem gente que fala muito melhor. As 2 aulas que o Barbosinha deu em janeiro do ano passado são fundamentais, né? Para a gente entender um pouco melhor o Jeremias e a mensagem dele. Todo mundo conhece aqui o Barbosinha, a gente gosta muito dos estudos que ele faz e certamente vale a pena. São 3 horas, 1h30 cada aula, mas são 3 horas preciosas para a gente entender melhor. Fora disso, tem uma literatura enorme, né? Provavelmente cada um de nós tem algum livro que estuda Jeremias em casa, mas se não tiver, vale a pena. Só na internet a gente acha muitos estudos excelentes, muito bons, e sobre a vida dele em si. Então, eu acho que dá para a gente continuar. Não é objetivo hoje, até porque lá em janeiro, do ano passado, né, a gente conversou muito com o Barbosinha. O Barbosinha mesmo tem um livro que se chama Entrevista com Jeremias, que está digitalizado, inclusive, a gente tem, né? E eu tenho, só que eu mexi na formatação para estudar melhor, rabisquei um pouquinho, mas eu posso disponibilizar do jeito que está. Ou então a gente pode pedir para ele mesmo também disponibilizar. Mas, enfim, é uma entrevista com o Jeremias que ele faz, e aí, então, tem, assim, é muito interessante, porque aí ele coloca, né, na voz do Jeremias, contando em linguagem um pouco mais fácil de entender, né, o contexto todo da vida dele. Vale a pena, gente, vale a pena muito separar um tempo e ver esses vídeos ou ler aquele livro lá do Barbosa. Bom, vamos seguir um pouquinho, então, para o texto base, que eu não vou tomar, porque acho até que foi um erro da revista mencionar que o texto básico era o capítulo 18 do Jeremias. O texto básico listado aí na revista é 18 o quê mesmo, Rosa? De 7 a 18. De 1 a 6 é aquele texto bem conhecido do vaso na mão do oleiro. Né? De 1 ao 6. Daí, a partir do 7, ele começa a contar, então, o que aconteceu, qual foi a profecia a respeito e tal. Do meu ponto de vista, houve erro, até porque o texto da lição começa mencionando o capítulo 20, não é o 18. Né? Todos os estudos que ele menciona é do capítulo 20. E eu acho que, de fato, é o capítulo 20 que retrata mais essa realidade que a revista quer trazer para nós. Os conflitos, como é que o profeta vive esses conflitos e resolve essa situação. Tá? Do versículo 1 até o 6 do capítulo 20, conta, então, primeiro que o Passur, esse filho do sacerdote, prendeu e torturou e prendeu o Jeremias, e quando ele é solto, então, ele faz profecias muito duras para esse Passur. Tá? Muito duras. Então, aquela coisa, alguns estudos que eu andei lendo, né, falam assim, olha, o Jeremias quis mostrar para o Passur que ele podia ter o poder naquela hora de ter prendido e torturado, mas quem manda é Deus. O julgamento de Deus seria duro em cima dele por ter feito isso. Do versículo 7 ao 10, veja, que acabou de acontecer, né? Aí, do 7 aos 10, é o lamento do Jeremias quanto ao papel de profeta. Ele proclama destruição e violência e por isso sofre perseguição. Aí ele vai reclamar com Deus, tá vendo? Primeiro ele fala, não, pastor, você vai morrer, não sei o que, Deus vai julgar você e tal. E daí vem, pô, Deus, olha só o que você aprontou comigo. Eu estou aqui falando no seu nome e tudo isso, e você me deixou prender, sofrer na mão do outro e tal. Né? Ele foi lá e reclama com Deus o sofrimento dele. Eu estou sendo, né? É um texto bonito porque ele fala assim, né? Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? É Deus que tomou Jeremias e ele não ofereceu resistência, ele aceitou que Deus o dominasse completamente, a vida inteira dele, de tal maneira que ele se sujeita e acaba sofrendo, e mesmo assim, em seguida, ele reconhece, lá do versículo 11 até o 13, ele reconhece a companhia de Deus e o louva. Então, primeiro ele briga com o Passur, ele sofre perseguição, aí ele vai e briga com Deus, aí ele louva a Deus, e em seguida, do versículo
14 até o 18, ele amaldiçoou o seu nascimento. É quando ele fala, então, olha, maldito a pessoa que foi avisar meu pai que eu tinha nascido. Maldita minha mãe, que não me... Ele menciona até isso, né? Eu devia ter morrido no ventre da minha mãe e não chegar a nascer e tudo isso. Percebem? O sofrimento físico, espiritual, psicológico. Gente, é um borbulhar de emoções, de sentimentos, de mistura de conflitos de alguém que vive intensamente, mas que aceita a vocação difícil em nome do chamado de Deus, da autoridade de Deus sobre a vida dele e da paixão que ele sente pelo povo. Porque se Deus só o chamasse, ele aceitasse o chamado, mas ele não vivesse essa paixão, talvez ele estivesse também desanimado. Eram as duas coisas, né? Era Deus o chamando e era o amor que ele sentia pelo povo que fez com que ele ainda permanecesse fiel à vocação, apesar de tudo, toda essa loucura que ele viveu. Nossa revista, quando apresenta tudo isso, ela traz naquele item, palavra que ilumina a vida, algumas coisas que Deus faz nesse sentido para a gente, que pode nos ajudar a entender essa situação um pouquinho mais. E aqui eu coloquei, então, primeiro, que Deus capacita. Voltando lá naquele drama do Jeremias, quando ele diz, não, eu não sou capaz, eu não posso, né? Talvez nunca nos sintamos à altura do chamado que o Senhor nos faz. Podemos e devemos expressar nossas inquietações, mas nossos limites não devem ser o motivo para nos esquivarmos do chamado de Deus. Sabemos e até cantamos que ele não chama as pessoas capacitadas, mas capacita as pessoas escolhidas, né? Tem uma música que fala isso. Nisso pode residir a nossa esperança, mas nunca a nossa apatia em buscar formação espiritual e em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira possível. Pensando na vida do Jeremias e trazendo para a nossa vida, então, com a gente também acontece isso. Provavelmente aconteceu com todos nós, da gente se sentir incapaz de enfrentar uma situação. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente entende que é a vontade de Deus que a gente faça aquilo, mas a gente fala, não, eu não vou conseguir, não tenho condições. Né? A gente precisa confiar que Deus vai nos capacitar. E, sobretudo, que a gente tem que buscar de outras maneiras, além da orientação espiritual de Deus, a gente também tem que buscar a capacitação de formas diferentes. Não é? Se Deus está nos chamando, sei lá, para o Ministério da Música, por exemplo, dá-lhe horas e horas de estudo, é isso que você tem que fazer. Se é para você pregar e ensinar, estuda, gente. Tem lá um monte de texto e tal. Não é? Cada um de nós tem a sua tarefa, tem a sua vocação, e a gente tem que buscar, sim, o estudo. O próximo slide vai falar, então, seguindo a revista, né? O cumprimento do chamado tem um preço para todos nós. Isso é inegável, mas é inegável também a força que podemos encontrar em Jesus. A declaração do Senhor a Paulo vale para nós. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, com confiança na presença de Jesus, que prometeu estar conosco sempre, e dependentes do Espírito Santo, acharemos consolo e escape, renovação de forças e inspiração para trabalhar em amor, mesmo quando não temos o reconhecimento das pessoas. Eu acho aqui uma coisa, assim, ajuda muito a gente, assim, expressa muito coisas que a gente sente no cotidiano, no trabalho, da igreja especialmente, não é? Quantas vezes a gente sente que a gente não tem condições de seguir mais? Gente, a igreja está vivendo um momento muito difícil, né? Tá muito... Às vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? Será que não tem algum lugar melhor? Ou então, melhor eu ficar dormindo mais um pouquinho hoje, quietinha lá, porque assim, né, eu cuido um pouco de mim. Ah, Deus me ama também, gosta que eu fique bem. Acho que eu vou cuidar um pouco de mim, depois eu volto para enfrentar as coisas da igreja. Porque não é fácil. A gente, às vezes, recusa e até tem motivos mesmo, né, para recusar. Mas o poder de Deus aperfeiçoa essa nossa fraqueza. É Deus que chama a gente outra vez, né? Que dá a mão para a gente outra vez, e que a gente acha o consolo e o escape e a renovação de forças para seguir, mesmo quando não tem reconhecimento, porque às vezes a gente também precisa de reconhecimento, sente falta dele, mas a gente aprende a viver sem ele quando a gente se alimenta da graça de Deus.
porque não é fácil. Às vezes a gente dá de tudo e a gente quer algum reconhecimento, né? Precisa ver algum fruto, não é? A gente semeia, semeia, semeia e não vê uma folhinha sequer nascendo. Mas a gente consegue ainda com a graça de Deus. Vamos seguir mais um? Não podemos desistir. Desistir é uma coisa que é difícil para a gente, né? Para muitas pessoas é difícil de desistir. Mas às vezes, quer dizer, às vezes não, eu diria, todos nós já tivemos vontade de desistir em algum momento na vida. Quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói. Sentimos perseguição e afronta. Desistir não é o caminho, nem tampouco negar nossos sentimentos. As duas coisas. A gente não pode desistir, mas a gente também não pode negar que está querendo desistir. Porque enquanto a gente não reconhecer o que a gente está sentindo, a gente não consegue enxergar o caminho para sair disso, né? Sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito, mas é preciso uma confissão franca do que nos passa na mente e no coração. Lembrando aquela frase do Wesley, que quando a gente ora, a gente não está falando para Deus o que a gente está querendo, porque Deus o sabe. A gente está se preparando, reconhecendo quais são os problemas e os desejos da gente e pedindo a ajuda de Deus. É isso que a gente faz na oração. E aqui, então, Deus sabe tudo a nosso respeito, mas é preciso uma confissão franca do que nos passa na mente e no coração. A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las. E o lugar mais seguro para fazer isso é na presença do Pai. Muita psicologia nasceu disso. A psicologia se fundamenta basicamente no reconhecimento da nossa situação. A gente precisa se conhecer para encontrar o caminho. Reconhecer nossos limites, reconhecer nossos sentimentos, reconhecer a nossa história, não é? E a partir dali a gente seguir. Não é assim com terapia? Qualquer terapia? Então, Deus é melhor do que isso. Ou, como diz meu marido, jardinagem é melhor do que isso. Vamos seguir. O lamento é aceitável diante de Deus desde que sincero. Algumas palavras do texto de Jeremias nos assustam até do jeito que ele afronta Deus, do jeito que ele enfrenta Deus, do jeito que ele esclarece, se esgarça diante de Deus. É assustador. E a gente fica, se fosse um livro que a gente estava lendo ali, né? A gente fica imaginando que na página seguinte vai acabar esse relacionamento, porque, né, ninguém diz isso impunemente. Não Deus mesmo. Deus derrama graça em cima de quem consegue ser sincero. Lamento não é murmuração. A gente já teve uma lição sobre isso, inclusive, chamava exatamente isso, né? Ainda que a lição, que a linha que separe as duas atitudes seja tênue, na murmuração o que nos move é a raiva, a ingratidão, a inveja e o egoísmo. No lamento é a dor. E para a nossa dor, há consolo no Espírito Santo de Deus. Para a murmuração, só o arrependimento e a correção. Isso é uma coisa... Se é a raiva que está nos movendo, é outro caminho. Mas se é lamento... Gente, quem não lamenta? Não é? Não precisa nem abrir o jornal, porque o jornal pula na nossa cara toda hora. Quem não lamenta a nossa situação? Não é? Mas para esse lamento, Deus tem cura. Vamos seguir? A perseverança é a marca da pessoa que sinceramente crê em Deus. Nossa fé nos faz superar as crises e prosseguir na direção da nossa vocação. Temos a grata e poderosa presença de Jesus conosco, e isso é bastante necessário para nos ajudar a combater o bom combate, cumprir a carreira, guardando a fé. A revista encerra aqui essas pistas de Iluminando a Vida. Mas eu trouxe mais duas citações aqui de dois autores teólogos luteranos que escreveram uns estudos bem interessantes sobre esses textos do Jeremias e sobre essa vivência dele. E eu separei aqui duas citações. Uma é da Sylvia Gates, que é a base dos estudos da lição de hoje, né? A pessoa que escreveu a nossa lição estudou bastante o texto da Sylvia Gates. A situação de Jeremias nos mostra que a lamentação
a angústia também fazem parte da vida de fé. O profeta parece que não aguenta mais. Muito conflito, trabalho demais, crise, desânimo, dificuldade, é peso demais e não é possível continuar. No entanto, Deus lhe dá força e a sua palavra derruba a resistência e o enfado. A Silvia insiste muito na importância de se estudar, de estudar e de estudar e buscar a Deus de maneira disciplinada no texto dela. Ela fala muito sobre isso. Que o que segurou Jeremias foi o fato também de uma pessoa que estuda, que, né, um historiador, um pesquisador, uma pessoa antenada em tudo, e isso também o ajudou a manter a força. Aliás, eu diria, isso é que acendeu nele essa paixão pelo povo. Porque para mim, então, para mim ficou muito claro, depois de estudar tudo isso, que são as duas coisas. Né? É a vocação de Deus, foi o chamado de Deus, mas também foi o amor que ele tinha pelo povo é que sustentaram o ministério profético desse homem por mais de 40 anos. E esse amor pelo povo veio desse estudo, dessa disciplina, de enxergar realmente, de analisar com cuidado tudo o que estava acontecendo. Né? Zia, como é que chama? A gente falava? Nos anos 80, a gente, sempre quando a gente começava reuniões teológicas, a gente tinha um momento que era análise de conjuntura, né? Uma coisa assim, análise de conjuntura, que chamava isso, né? Isso. E aí, então, assim, é isso, não é? Você tem que ver, conhecer a realidade. Ou, em outras linguagens que a gente vê por aí, né? Tem que ir no ponto do ônibus. Senão, não dá. E depois eu trouxe também a citação do Nelson Kears, que, aliás, a Silvia Gens cita, né? E aí eu fui para esse outro texto também, e que ele também coloca uma outra questão que, para mim, é muito importante. Jeremias nunca ficou, em caráter definitivo, assentado nos píncaros da certeza e da fé. Sua vivência de fé constituiu-se de altos e baixos, de confiança e revolta, de certeza e desespero, de obediência e acusação. Os dois momentos juntos constituem a sua vivência de fé. É por causa de um que existia o outro. Os dois momentos juntos marcam sua relação com Javé. Juntos significa não numa sequência histórica, mas intrinsecamente ligado. Gente, não é assim? Amor e ódio estão sempre juntos, a gente costuma dizer. Não é? O ir e o não ir estão sempre juntos, a gente está o tempo inteirinho, não é? Naquele conflito, a gente vive, na medida em que a gente reconhece isso na nossa vida, na medida em que a gente enxerga isso na realidade, que a gente enxerga esses conflitos, os opostos todos pululando por aí, é que a gente vai definindo o nosso caminho, e vai definindo, orientados por Deus, mas é assim que a gente caminha, não tem muito outro jeito. A gente precisa se reconhecer nessa fraqueza, nessa dúvida, nesse desespero que às vezes nos dá, porque eles convivem perfeitamente, isso aqui convivem perfeitamente também com o desespero, com a agonia, com o desânimo e tudo isso. Está tudo muito misturado, né, dizia o Guimarães Rosa. A vida é muito misturada. E é assim que ela nos alimenta, eu diria. A fé, a bênção e a maldição estão sempre presentes na nossa vida. Não dá para a gente ter uma coisa só. As duas coisas estão sempre presentes, bem misturadinhas na nossa vida. Não tem ninguém perfeito, né? Nem perfeitamente bom e nem perfeitamente ruim. A gente é essa mistura de coisas, a gente tem que se reconhecer assim, né? Não dá para. É por isso que santidade é uma coisa questionável nesse sentido, não é? Porque nós não temos nenhum santo aqui para mostrar, olha, assim, né? Só teve Jesus para a gente seguir de verdade. Porque todas as outras pessoas têm também seus conflitos, têm suas fraquezas e tudo isso. E Jesus, na sua face da humanidade, também teve e reconheceu a fraqueza. A humanidade é isso. E é assim que eu queria terminar, então, com um pensamento que eu encontrei no finalzinho da nossa lição. Nossa humanidade não é um problema para Deus, porque Ele nos fez, que nos conhece bem. Isso é a nossa humanidade. E é com essa gentinha,
que Deus decidiu viver, decidiu amar e decidiu salvar. É desse jeito mesmo que nós somos. E eu acho que essa lição, ela transmite para a gente duas coisas, né? Uma é esse assombramento com essa realidade difícil que é seguir e se orientar a partir de Deus. E, por outro lado, é uma certa calmaria, um pouco de consolo para a vida da gente. Porque, olha, isso não é nenhum exagero, né? Todo mundo passa momentos como esse que a gente está passando. E segue em frente. Jeremias foi uma pessoa dessa, né? Em essência. Sofreu demais as consequências do ministério, se revoltou, muitas vezes não quis, mas foi duro e seguiu em frente e defendeu as coisas que ele achava importantes, apesar de sofrer as consequências dela. Como Jesus fez também no seu ministério, não é? Também, com todo o amor que ele distribuía, não é? Ela ainda sofreu todas as consequências de quem não conseguia entender a proposta. Bom, eu acho que a nossa lição traz basicamente isso. E aí a gente podia começar a trocar umas figurinhas agora, entender um pouquinho como é que a gente encara isso tudo. Bom, eu lendo Jó, eu percebo que existem duas formas da gente conhecer Deus. Uma é ouvindo falar. Que Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora com meus olhos te vejo, né? Lógico que para Jó ver Deus, ele passou por coisas difíceis, né? Mas, de qualquer forma, nós temos outras formas também de ver Deus, né? Mas, assim, eu acho que tem essas duas formas. Você conhece de ouvir falar, nós estamos aqui nesse exato momento praticando isso, né? Ouvindo falar, e de ver Deus. Quando a gente conhece Deus de ouvir falar, a gente tem esse temor doido de... esse medo de Deus, porque é esse Deus que ensinam nesse ouvir falar, que é esse Deus que a gente único, a gente tem que ter medo dele, a gente tem medo de Deus, né? Então só consegue ter esse relacionamento que Jeremias teve, que tantos outros tiveram, aquele que conhece Deus de ver, né? Da sua própria experiência. Né? Não é a experiência do outro, mas é a minha experiência. Eu vejo Deus, né? Eu vejo Deus. E a experiência, assim, o ver Deus para nós no Novo Testamento agora, nós temos Jesus. A gente pode ver Deus em Jesus, né? Ele que é Deus, a gente vê Deus em Jesus. Então, assim, eu imagino isso, né? Essa coragem que a gente precisa, inclusive, né? Na nossa caminhada, de ter esse diálogo com Deus, de se expor para Deus, porque assim, coragem da gente se expor, porque Ele já conhece a gente, então... de se expor para Deus sem medo, é só quando a gente vê. Conhecer, de ouvir falar, a gente tem medo. Assim, ó, e a gente tem que buscar esse encontro com Deus. Porque Ele quer. Ele quer. A gente tem que querer, né? Verdade. A Rosa está falando aqui que esse buscar, né, esse ver Deus, a gente tem que buscar ver Deus. Buscar esse encontro. Porque ele já veio ao encontro da gente, né? Então, assim, e essa caminhada, inclusive, de aprender com ouvir falar, é uma busca também, né? É uma forma de buscar, né? Mas, assim, a gente vai nessa caminhada, mas o ver é muito pessoal. É aquele estralar, sabe? Aquela coisa, assim, que acontece na vida da gente depois de 40 e poucos anos de ouvir falar de Deus, como no meu caso. Gente, que legal ter vocês aqui e compartilhar. Com tudo isso que a gente está vivendo, eu, minha mestra aí, né? Mas que legal, porque mesmo no culto de hoje, a pastora falando, eu estava aqui no meu interior falando, pô, com tudo que a gente está vivendo, no momento que nós estamos vivendo, eu acho que perante Deus a gente jamais vai ser perfeito. Até, o que eu quero dizer assim,
que os conflitos internos que a gente tem. Eu gostaria de ter a experiência de Jeremias, né, que teve a coragem de se expor, de colocar na história e trazer até para a gente, porque a gente vive constantemente nisso. E eu acho que é um aprendizado muito elevado, que só a gente vai, se é que a gente vai, ter realmente conhecimento nessa força que é Deus. Então, gente, eu me coloco assim, numa situação, porque nós, como ser humanos, nós sempre vivemos em conflito. A gente quer perfeição, mas a gente não é a perfeição. A perfeição está na palavra de Deus e a gente vai, como Jesus voltará, mas com certeza voltará. Por quê? Porque a gente está totalmente confuso numa situação que a gente está, na atual situação, que a gente quer o melhor, mas qual é o melhor para a gente? O caminho, a verdade, como Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas que vida é essa que a gente escolhe? Que conflito é que nós estamos com os irmãos? Qual é a ideologia? Sabe? O caminho, a verdade é o que eu quero dizer. Nós temos que buscar o caminho nosso, que é interior, que está dentro da gente, se descobrir realmente, como ela falou, mas descarar o que a gente realmente é. Tirar a máscara. Falar a verdade. Né? E como Deus sabe o que a gente é. Que nem ela não está, não sei porquê, nem motivo. A Júlia falou uma coisa para mim que ficou na cabeça esses dias. Nossa, está sempre bonita, né? Ela falou assim, mas eu quero ser mais bonita por dentro. Né? Então, eu me coloco assim, hoje me coloquei diante do altar, na presença de Deus, e falei, pô, tá difícil. Realmente tá difícil. Mas eu quero agradecer a vocês pela acolhida da igreja. Eu me sinto muito bem aqui. Obrigada. Então, vou falar um pouquinho que a fala da Beatriz me comove. Eu acho que a Beatriz tem uma profundidade muito interessante e ela sempre expõe isso para a gente. Acho que Jeremias é isso, essa coisa louca mesmo. Jeremias ele é um homem corajoso sob todos os pontos de vista. Quando ele fala em nome de Deus, quanto quando ele fala em nome dele mesmo, né? Sem medo de se expor as suas dores, os seus medos, tudo isso. E essa busca, né? Ela aparece sempre, né? No texto bíblico, ela vai aparecer sempre esse desejo de busca, né? Pela resposta, pela vida santa, pela totalidade das coisas, porque no fundo nós humanos somos exatamente esses seres que buscamos o além de, né? E é isso que nos constitui como humanos. Se não fora isso, nós não éramos humanos, assim, no sentido que a gente entende. A gente se transforma em humano quando a gente é capaz de refletir sobre o que a gente faz, né? Paulo Freire é perfeito nisso, e ele é um cristão. Ele diz assim, a praxis é diferente da prática, porque a prática, todo mundo faz coisas, né? Se propõe a viver coisas e vive as coisas, mas a praxis, que é um conceito muito dele, é assim, a praxis é a reflexão sobre as coisas que a gente faz, é a reflexão sobre a prática, né? E é isso que dá um degrauzinho a mais no sentido da natureza criada. A flor é linda, a árvore é maravilhosa, a água nos alimenta, mas ela não reflete sobre, porque ela não tem a característica do humano, isso que é o fundamental. E quando a Beatriz traz para cá isso, ela traz também a experiência que a gente teve na igreja hoje. Eu estava sentada lá da Ivonete até. A pastora faz aquele apelo, né, que precisa de oração, vem à frente e tal. Só que a gente é uma igreja, assim, tradicional, é a Catedral de Piracicaba, é uma igreja em que as pessoas não têm essa soltura natural que teria numa igrejinha de bairro, numa igreja de vilarejo. Esse aqui as pessoas são mais espontâneas. Aqui a gente tem essa lógica mais da tradição. Mas o altar ficou cheio, né? As pessoas foram todas, e eu pensei assim, meu Deus,
a gente não tem a menor noção do que é a vida interior de cada um de nós aqui na igreja. E olha que a gente se conhece, a gente está junto, se telefona, fala, pergunta, faltou a classe, eu, por exemplo, ligo, a gente faz isso. Mas isso não nos dá a capacidade de compreender o interior e a alma de cada um, né? E o sofrimento que cada um carrega. Agora, quando a gente olha para o altar cheio de gente, é um drama em cada pessoa, para dizer o menor, né? Que cada um de nós ali, daqueles que foram ao altar, assim, representando 4, 5 grandes dramas, grandes situações da vida que são o nosso cotidiano, o nosso todo dia. E é para isso, né, que a história da salvação se faz. Ela se faz para resgatar isso, que é aquilo que a gente perdeu lá quando a gente leu estudou há 2 domingos atrás, a história do Adão e da Eva, quer dizer, a história do pecado, na historicidade teológica, assim, é isso que Jesus vem fazer, ele vem nos resgatar desses lugares de dor, de sofrimento, de não saber, de não fazer, de não dizer, de não, enfim, de não se compreender, de não poder ser tudo o que gostaria de ser, mas, enfim, todos os dramas que a gente representa, a falta do dinheiro, da falta de saúde, da falta, tudo, né? E Jesus vem nisso. Então, quando a Daline diz assim, não, a oração a gente nem precisa que Deus sabe. Sim, ele sabe, mas ele precisa que a gente saiba, a gente diga para ele que a gente acredita que é ele que vai nos salvar, né? Essa coisa de ter consciência e de dizer na oração o que a gente precisa, o que a gente acha, entende que precisa e tal, né? Eu acho que a lição é linda, e Jeremias é fundamental. E ainda tem mais uma coisa de Jeremias, que, claro, a Daline poderia ter dito se tivesse mais tempo, que assim, Jeremias ele tem N, vamos dizer assim, tarefas, ele representa 1000 coisas, né? É o político briguento, é aquele que briga para salvar alguém, é aquele que reconduz o povo, chama a atenção, é o profeta, é o que representa a tragédia humana, né? As dores, o medo, o sofrimento, não quero, vou, não vou, sei lá, dúvida, né? Então, hoje a gente vê uma faceta, um aspecto geral de Jeremias, mas dá para estudar Jeremias muito mais. E é nesse sentido que eu vou tentar mesmo encontrar o texto da entrevista do Barbosinha com Jeremias, que é muito boa, é muito interessante e ajuda a gente muito a ver, né? Mas era isso que eu queria dizer, assim, no sentido de, olha, nós somos isso, nós não temos que ter medo de ser isso. A gente tem medo de ficar sendo isso, né? Isso a gente tem que ter medo. Quando a gente não faz nada para se resgatar, né? Que Jesus está aí, ele ofereceu, ele está dado como oferecimento. E isso a gente diz toda hora, mas a gente às vezes não tem consciência do que a gente está dizendo, né? Não sei se tu quer que eu já vou encaminhando. Não, porque a Daline tem que sair agora. Então, eu estava pensando assim que a gente podia encaminhar nesse sentido e talvez até... Primeiro, uma coisa que eu quero, bem prática que eu quero lembrar. A Daline fez uma coisa correta, não é 18, é 20 mesmo, né? Então, lá na nossa revista, que todo mundo tem aí, vale a gente corrigir. Não é Jeremias 18, 18, é Jeremias 20. Eu diria do 1 ao 18, né? Porque desde o comecinho até o versículo... talvez até o capítulo inteiro. O capítulo 20 é que dá conta da lição correspondente à nossa revista de hoje, né? Mas, assim, agora trazendo um pouco para nós, a gente está enfrentando na igreja, né, esse grande momento de dor e de dificuldade das pessoas, inclusive, conviverem toda essa questão política que a gente está vivendo, a dificuldade que as pessoas têm de separarem o conceito de a vida é política, porque nós vivemos em sociedade e tal, e é isso mesmo, as relações se estabelecem com dificuldade, com menos dificuldade, e, ao mesmo tempo, o tempo específico que a gente está vendo, que é da política partidária, né? Que é a eleição, um candidato, outro candidato, as pessoas têm muita dificuldade de administrar isso, muita mesmo, muita dificuldade. E só um pouquinho, já vou concluir aqui. Claro, né? Então, a Bia está completando dizendo assim que essas dificuldades assim, de lidar com a política partidária, com o voto, com a opção ideológica que cada um de nós tem, então, essa dificuldade de expressar o que eu penso exatamente e entender, aceitar o que o outro pensa exatamente e conviver, né, na diferença, porque essa é a única, não é que é a proposta da igreja, é a única proposta possível, senão nós vamos nos bater e voltar
a uma prática, né, anterior à nossa, no sentido da humanidade. Vamos pegar um tacape lá, um pau, e vamos sair brigando uns com os outros. Porque não é possível, a gente tem que se aceitar como a gente é e respeitar essas diferenças. Mas a gente está vivendo isso. Eu acho que Jeremias ajuda, porque Jeremias traz assim, é Deus que pode nos acalmar, no sentido de é Deus que pode nos indicar os caminhos melhores. Eu acho que esse é o tempo que a gente está vivendo, que é difícil. Vamos terminar esse momento, então, e eu mesma vou fazer uma oração para a gente poder, então, se encaminhar durante essa semana, certo? Deus amado, Senhor das nossas vidas, Deus querido, manifesta em Jesus Cristo, tão próximo de nós, tão especial, tão nosso modelo e tão nosso guia. A gente quer te agradecer por todos esses momentos que a gente pode estar junto, convivendo uns com os outros, tirando as máscaras, dizendo as coisas que a gente sente, que a gente pensa, na íntegra, né? Sendo límpidos, contigo naturalmente e uns com os outros, quando a gente consegue, quando a gente pode. Esse grupo é um espaço em que a gente pode estar buscando crescer na palavra, procurando te compreender melhor, compreender o nosso propósito diante de tudo, a tua proposta para a nossa vida, né? Tentando descobrir qual é o jeito que a gente pode responder melhor ao teu chamado, ao teu apelo, ao teu cuidado para com cada um de nós. Nós oramos muito agradecidos por todos nós que estamos aqui, porque tu nos trazes, né? Tu renovas o nosso interesse, o nosso desejo, a nossa sensibilidade para as coisas que a gente vai fazendo, dizendo e trocando e compartilhando uns com os outros. Nós queremos te pedir que tu nos acompanhes nessa semana que temos pela frente para viver, né? Aqueles que têm trabalhos, dificuldades, problemas para enfrentar, que tu nos ajudes. Aqueles que estão em situações mais favoráveis, que tu também estejas conosco, que tu andes à frente de nós, inclusive, nos caminhos que a gente tem que caminhar. Nos abençoa, nos guarda, guarda os nossos queridos, as nossas famílias, filhos, pais, irmãos, queridos, primos, tios, avós, todos, amigos, né? Aqueles todos que a gente conhece, que gostaria de estender a tua graça para eles. E às vezes a gente não consegue. Abençoa também, abençoa aqueles que nós nem conhecemos, Senhor, todos aqueles por quem teu filho morreu na cruz. Abençoa, renova a coragem, a força, a esperança, até que novas situações de vida possam renovar as histórias de cada um. Nós oramos agradecidos, plenos e seguros do teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.